Olá, meu nome é Johnny. Eu vou apresentar o meu trabalho sobre softwares para a construção de mockups, para a disciplina de interface humano-computador. Bom, o desenvolvimento de software, principalmente de softwares grandes, cada vez mais está em expansão no mercado e com isso, com esses projetos grandes, também começamos a enfrentar problemas de comunicação, né, entre colaboradores de uma equipe grande. A questão toda é que começaram a surgir softwares de mockups que basicamente alguém vai lá utilizar esses softwares e cria, né, geralmente os designers criam as interfaces que vão ser para os usuários e na verdade também você consegue simular as operações dessas janelas, como as telas vão rodar uma para a outra, né, e fazer todo esse processo. Isso faz com que toda a equipe fique mais conectada, porque às vezes pode acontecer do designer ou do projetista especificar alguma coisa e depois que o desenvolvedor faz, eles começam a perceber problemas de layout, de design que poderia ter sido já corrigido de início. Então, usando essas ferramentas que já constroem esses protótipos, já adianta bastante o processo e já dá para ter uma noção final de como que vai ficar os softwares, né, que se deseja produzir. Bom, no mercado hoje em dia existem diversos produtos que fazem isso. Tem o Azure, tem o Picodo, Proto.io, Just-in-Mind, tem algumas ferramentas que são online, outras que você instala no seu computador. E hoje eu decidi focar nesses aqui de baixo. O primeiro ali é o Adobe XD, o do meio é o Sketch e o último ali é o Pencil Project. Bom, vou falar agora então do Adobe XD. Assim que tu abre um projeto novo, ele te permite selecionar já diversos layouts padrões, né, tamanhos de tela padrões de hoje em dia, como iPhone, iPad, web e dispositivos móveis diversos, ou então algum tamanho personalizado. A forma como é trabalhado dentro, na tua área de trabalho principal, você cria pranchetas ou então artboards, que são basicamente os pedaços de tela, né, que vão compor este software. Então é bem simples, você pega a ferramenta e arrasta para criar essas áreas de trabalho, né, esses artboards. Essa ferramenta, assim como o Photoshop e outros softwares da Adobe, ela permite fazer diversas formas, né, das mais simples como quadrados e círculos e efeitos também sobre esses elementos. Você também pode criar essas formas vetoriais, né? Quem já trabalha com isso já conhece. Que são basicamente formas que você consegue, com nodos, você cria curvas e tudo mais. É interessante também essa ferramenta porque ela te permite criar certos padrões. Por exemplo, eu posso criar um estilo de uma fonte que eu quero usar em campos de texto, ou então eu quero usar essa fonte, esse estilo em campos que sejam de títulos, né, partes principais do software. Assim como as cores também. Você pode definir cores e se em algum momento tu quiser mudar o estilo e por exemplo, essa cor rosa que tem ali, se você quiser trocar elas e todos os elementos que estiverem usando essa cor vão a partir de agora então vão assumir a cor nova que você selecionar. Isso facilita bastante todo o processo de deixar uma coerência na interface. Tem também a ferramenta de repetição de grade, que basicamente você seleciona um elemento qualquer ou um grupo de elementos e você selecionando essa opção você consegue facilmente criar listas ou layouts do tipo grid de forma bem fácil e você consegue daí, por exemplo, definir o espaçamento desses elementos. Essa é uma técnica bem bacana que eu achei para utilizar esse software, agiliza bastante.
Também tem várias propriedades dos componentes, né? Dessas propriedades que é bacana é a parte de ancoramento dos componentes com componentes vizinhos. Dessa forma, se você copiar esses componentes para outros artboards, eles vão manter esse layout, o que facilita bastante se você estiver projetando, por exemplo, para uma página web e também para dispositivos móveis, né? Você acaba facilitando para criar essas interfaces responsivas. Bom, facilmente você pode adicionar imagens, né? E se você tiver um componente que você está associando a essa imagem, a imagem vai sendo autocentralizada, ou você também pode mudar depois a posição dela, mas é bem prático trabalhar com imagens. E depois de feito tudo isso, adicionados textos e tal, tem a parte de prototipagem que se fala, que é o momento que tu começa a linkar o clique ou a navegação enfim, ações sobre componentes de tela e para que outros artboards ou para que outras telas eles devem ir. Né? É bem simples, basicamente clica no componente, arrasta e você pode selecionar o tipo de animação também que você deseja. Mudando agora de assunto, o Sketch é bem parecido com o Adobe XD, só que ele é mais complexo, ele é mais completo. Ele consegue, por exemplo, fazer efeitos de blur na própria ferramenta, sem precisar ir para outro software. E também uma outra coisa que me destacou é que você pode criar camadas de preenchimento para as formas, né? Por exemplo, no outro você teria que criar uma imagem antes ou uma definição de cor anteriormente e depois adicionar ele ao componente. Aqui tu já consegue fazer direto diversas camadas e adicionar imagens e gradientes um em cima do outro e ficar mudando a opacidade, né? Tu consegue fazer umas coisas bem mais complexas. Bom, o Pencil Project ele é um projeto, ele é gratuito, um software gratuito, tem para todos os sistemas operacionais principais. Porém, ele é uma ferramenta mantida de forma pública, né? É um software aberto. E ele, como ele é antiguinho, ele acaba tendo esse estilo mais antigo. Ele basicamente você monta a tela com essas coleções que estão ali naquela barra azul do lado esquerdo. Você tem coleções de iPhone, de Android, de Windows XP. E com esses componentes já pré-feitos, você só arrasta para a tela e cria as páginas como você quiser. Aqui tem um exemplo de página de um tablet, né, de um iPad. Aqui uma janelinha de Windows XP, de exemplo. Uma coisa interessante desse software que não tem nos outros é que você consegue exportar para um HTML. Então, se tu criar um protótipo para uma página web, você pode ali já exportar todo esse conteúdo para HTML e talvez até usar para fazer de fato a página depois. Aqui a gente tem um comparativo, né, dos sistemas operacionais que estão disponíveis. Né, o Sketch ali só para Mac. Isso talvez seja um problema para algumas pessoas. Né. O Adobe XD ou Sketch tu consegue ter no celular, tu consegue fazer um preview, né, do software que tu está prototipando. O mais recente lançamento foi do XD, né, os outros já são mais antigos já. O Pencil Project, como dá para ver, ele já é mais limitado. O Sketch e o Adobe XD eles permitem também plugins, o que adiciona ainda mais funcionalidades para eles. Então, em questão de possibilidades, o Sketch aparenta ser o software que mais te dá opções de customização, né? Como blur, como camadas de preenchimento. Ele é mais complexo nesse quesito. Porém, o XD também ele chega bem perto de ser como o Sketch. Ele tem muitas funcionalidades e são muito parecidas também. Bom, como eu tinha falado, então, o Pencil Project é o único que permite exportar para HTML, né? Os outros, geralmente, você pode exportar para PNG, JPEG, PDF, esses formatos que nós estamos acostumados.
O XT também e o Sketch eles permitem compartilhar de forma fácil, porque eles estão integrados com a nuvem, né, das respectivas empresas, então fica bem fácil de você compartilhar para a web e outras pessoas poderem testar os protótipos e poderem até adicionar comentários. É este então o trabalho, espero que tenham gostado. Se eu fosse recomendar eu recomendaria para quem está começando, até porque a versão gratuita já passa muitas funcionalidades vitalícias. Falando hoje, né, 2020, seria o Adobe XD, é o que eu recomendo. Obrigado.